Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática mais uma vez. É isso aí. Meus queridos, dando continuidade ainda com nossas aulas de álgebra, certo? E dessa vez nós vamos trabalhar o cálculo, como calcular uma equação, expressão, equação algébrica. Nas nossas aulas anteriores, nós trabalhamos as expressões algébricas. E agora, a partir de hoje, vamos trabalhar as equações algébricas. A diferença entre a expressão e a equação, professor? Sim, com certeza. A expressão algébrica e a equação algébrica, ambas possuem termos algébricos. Porém, a única diferença que há entre as duas é o sinal de igualdade. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem rápido aqui para vocês. 2x mais 4y menos x. Eu tenho uma expressão algébrica, tá? E uma equação. 2x igual a 4y menos x. Ó, eu tenho uma equação. Então, essa primeira aqui é uma expressão e a segunda é uma equação. Qual é a diferença entre as duas? É que a expressão não tem o sinal da igualdade. E a equação possui aqui, ó, o sinal de igualdade. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse pequeno detalhe, nessa pequena característica da álgebra, certo? É que nas expressões não possui sinal de igualdade e na equação possui o sinal de igualdade. E é isso que nós vamos entender hoje, por que existe esse sinal de igualdade. Então, meus queridos, me acompanhem na aula de hoje. Beleza, Creuza, meus queridos? Olha só. Nas equações, resoluções e equações algébricas, vocês podem estar acompanhando os conceitos e as atividades da página 28 até a página 35, certo? Nós vamos conhecer o princípio básico da equação. Como eu falei para vocês, a equação possui o sinal de igualdade, tá? É o sinalzinho que determina o que é a equação. Equacionar é balancear, tornar igual, e verificar qual a desvantagem de um para outro, ponto de equilíbrio. E quando se fala em ponto de equilíbrio, o material de vocês trabalha muito falando sobre as balanças, E para quem conhece, existem vários tipos de balança. A balança analógica, que é aquela balança onde você põe o peso lá e automaticamente aparece o peso e o valor. E a balança de pratos, aquela antiga que tem aqueles pratos onde você coloca e você tem aquela parcialidade, aquele ponto de equilíbrio, aquela igualdade ou desigualdade entre os pratos, os pesos da balança. Esse é o princípio bem básico da álgebra, bem básico também das equações. Você vai equacionar. Quando você liga um som, por exemplo, eu preciso de mais grave, preciso de menos agudo, preciso balancear os dois para que o som saia do jeito que eu quero. O som lá, o áudio do meu som saia beleza, sai um som bacana de escutar. Então eu vou balancear, eu vou equacionar o grave, vou equacionar o agudo, para que saia um som, beleza, perfeito para eu poder escutar. Isso é o equacionar, isso é balancear aí, tá? Só um pequeno exemplo. Mas vamos voltar para a matemática. Para você ter o princípio básico aí das equações, tem aqui as balanças de prato, Aquelas balanças convencionais que nós temos. Dificilmente a gente já encontra essas balanças por aí. Mas há milhões de anos atrás nós trabalhamos os mercadinhos, os açougues, tinham essas balanças de prato. Hoje são balanças digitais, onde você coloca o peso lá e automaticamente aparecem os valores e o peso. Então vamos lá. Preste atenção em dois princípios, que é o ponto de equilíbrio e desequilíbrio de uma balança. Eu tenho aqui B1, que representa a balança 1. Os dois pratos da balança têm dois pesos, podemos chamar de massa, que peso representado uma unidade de medida
identificando por massa, tá? Então, nesse prato aqui eu tenho um peso de 3 kg e do outro lado tem uma caixa. Percebam que os dois pratos da balança estão no mesmo sentido, na mesma direção, ou seja, estão em equilíbrio, certo? Estão em equilíbrio. Dá para perceber que a massa, ou seja, o peso da caixa, é o mesmo peso, tá? Que está no outro prato de 3 kg, ou seja, qual o valor dessa massa? Qual o valor desse peso? Não sei, né? É X. Automaticamente dá para você perceber que o valor de X, o valor da massa, ou o valor desse peso aqui é quem? 3 kg. Por isso que os pesos estão em equilíbrio, a balança está em equilíbrio, porque tanto o prato da esquerda como o da direita têm a mesma massa, ou seja, elas estão em equilíbrio, né? Então estão em equilíbrio, as massas, os pesos estão em equilíbrio, tá? Tem outra situação da balança 2, dá para perceber aqui que a balança está em desequilíbrio. Antes disso, só para não esquecer, se ela está em equilíbrio, você pode representar isso aí através de uma equação algébrica, esquecendo de passar isso para vocês. Como é que eu faço? Se os pratos da balança estão em equilíbrio, esse está igual a esse. A massa desse está igual a essa. O peso desse prato está igual a esse. Estão em equilíbrio, os dois pesos, as duas massas são iguais. Então eu digo que essa caixinha, que é representada por X, é igual a 3 kg. Então eu estou representando essa figura, né? Essa balança. Então está dizendo que X é igual a 3 kg, ou seja, o valor dessa caixinha que eu não sabia quanto era, até no dado momento, até eu visualizar aqui, era o valor de X, é uma incógnita, está determinado esse valor, certo? Então, estou representando aqui essa figura, essa balança. Então, X igual a 3 kg, tá? Que é o valor da caixinha aí, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa outra balança, olha só, se você perceber, P2, balança 2, percebam que o peso da massa dessa caixa, que é X, ok? Que é X, posso representar por qualquer letra do alfabeto, é X, ela é o que? Está mais baixa do que o peso de 3 kg. Aí eu faço uma pergunta, a massa dessa caixa é maior ou menor que 3 kg? Isso mesmo, é maior, porque ela está mais pesada, não é isso? Se ela está mais pesada, é porque a massa dela é maior que 3 kg. Ah, professor, quanto é? É 4? É 3? 3,5? É 5? Está indeterminada aqui a tua equação. Como é que tu representa uma equação quando ela estiver em desequilíbrio? Você já não vai mais colocar o sinal de igualdade. Olha só o que você vai fazer. Primeiro você identifica que essa balança está em desequilíbrio. Ok? Agora, como é que você representa ela? Você vai representar X, a hora determinada da caixa, é o que? Maior que 3 kg. Moleza, não é isso? Mamão com açúcar. Então, a partir do momento que você escreve, representa a expressão, você tem a noção do que realmente vale a igualdade. Nesse caso, é desigualdade. E nessa outra aqui, só reafirmando, está em igualdade, está em equilíbrio, melhor dizendo. E como é que eu represento? Eu digo que X, ok? É igual a 3 kg. Olha só. Professor, e se essa caixa estivesse em cima e o 3 kg estivesse para baixo? Como era que eu representava? Simplesmente X é o que? Menor que 3 kg.
Porque a caixa está mais leve, 3 kg está mais pesado. Então, 3 kg está mais pesado do que a caixa. Então, a caixa está ali em cima e os 3 kg para baixo. Não é isso? Então, só que nesse caso aqui, como a caixa, a massa da caixa é maior, está mais pesada, é lógico. Então, fica X é o que? Maior que 3 kg. Ok? Essa é outra equaçãozinha que você está montando aí. Vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho aqui outra balança. Está em equilíbrio ou desequilíbrio? Equilíbrio, porque as balanças, os pratos de balanças estão iguais. Ou seja, está em equilíbrio. E se informa aqui, as massas são iguais. Os pesos são iguais. Então vamos lá. Como é que eu vou? Ela está em equilíbrio. Beleza, vamos lá. Ok? Então, meus queridos, vamos montar essa equação, tá? Tu tem duas caixas e tu não sabe o valor de cada caixa dessa. Que tu não é pajé, também não tem uma bola de cristal. Então, o que é que tu vais fazer? Você vai substituir aqui o valor de X. Cada uma caixinha dessa, vamos dizer que vale X, tá? Ou seja, esse mais esse é igual a 2 quilos. Como é que você vai montar essa pequena expressão? Presta atenção, cara de mamão. Aqui, ó. O valor de uma caixa é X, então X mais essa outra caixa, que é X. Esses dois pesos são iguais a quanto? 2 quilogramas. Olha aí. Ok? Como eu expliquei para vocês anteriormente, lá em simplificação algébrica, redução de termos semelhantes, né? Que toda letra, toda variável, toda parte literal numa expressão vale 1, então tem aqui 1 mais 1, 2. Então vai ficar isso aqui, ó, 2x, tá? Igual a 2 quilogramas. Olha aí, então está dizendo que as duas balanças, tá? São iguais. Olha aí, ó. Tá? Eu tenho aqui as duas balanças, ó, os dois pratos da balança, ó. Ó. Olha aí. Ok? Então está aqui a minha equação representada aí, tá? Nesse desenho do ponto de equilíbrio das balanças. Então o que é que eu quero que vocês entendam dessa aula de hoje? Que as resoluções, as equações algébricas tem a sua base, o seu conceito do ponto de equilíbrio entre balanças. A partir desse momento é que você começa a trabalhar, começa a entender o que são igualdades ou desigualdades nas equações algébricas. Só relembrando que as expressões não possuem igualdade e as equações possuem as igualdades ou desigualdades, tá? Nas equações. É isso aí. Beleza, Creus? Então, eu espero que vocês tenham já entendido e aprendido aí um pouco sobre as resoluções das equações algébricas. Na próxima aula, estaremos calculando o valor das incógnitas, que a incógnita são todas a parte literal das equações. Ok? Então, espero vocês na próxima aula para estar trabalhando aí as resoluções, os cálculos das equações. Um abraço a todos!